Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje é a classificação do Flamengo para a final do Mundial de Clubes da FIFA. Um jogo nervoso, um jogo complicado, um jogo pegado demais contra o Al Hilal, mas no final o Flamengo acabou conseguindo a sua classificação. Uma vitória por 3-1 sobre o Al Hilal da Arábia Saudita, num jogo que, como a gente vinha alertando aqui, é um jogo que poderia exigir muito do Flamengo. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre a classificação do Al Hilal contra o Esperance, que foi por 1-0 só, mas o Al Hilal mostrou ali que ele tinha time para exigir que o Flamengo precisasse jogar, e foi isso exatamente o que aconteceu. Uma placar de 3-1, num jogo que normalmente é um jogo muito complicado para os sul-americanos. A gente bate nessa tecla, muita gente acha que a gente está viajando, que a gente está inventando, mas não é. Não é só no Brasil, ou não é só na América do Sul e na Europa que tem time que joga, que tem time de qualidade, que tem time que pode competir. O Mundial de Clubes tem mostrado isso. Das 14 edições do Mundial de Clubes da FIFA, você tem em 4 vezes o sul-americano caindo na semifinal, o Inter em 2010, o Galo em 2013, o Atlético Nacional em 2016 e o River no ano passado, 4 vezes. E em apenas 3 vezes o sul-americano ganhou do europeu na final. O São Paulo em 2005, o Inter em 2006 e o Corinthians em 2012. Então, até aqui a gente tem visto muito mais dificuldade para o sul-americano passar da semifinal do que do europeu para ganhar do sul-americano na grande final. E a gente tem visto isso acontecer e a gente alertava sobre isso. O time do Al Hilal, ele tem alguns elementos, ele tem muita qualidade na frente, ele tem alguns elementos para explorar alguns pontos fracos do Flamengo, e isso aconteceu. O Al Hilal foi bem melhor que o Flamengo no primeiro tempo, um Al Hilal que explorou demais as laterais do campo, especialmente o lado esquerdo com o Felipe Luiz, mais um jogo ruim do Felipe Luiz. Um Al Hilal que teve uma ótima saída de bola e que até destaquei no vídeo que eu indiquei aqui em cima, que no jogo passado o Al Hilal teve uma saída de bola trágica contra o Esperance. Hoje foi muito bem no primeiro tempo, não deixando o Flamengo encaixar pressão. O Flamengo não conseguiu achar distância para pressionar o homem da bola, e a todo momento o Al Hilal conseguindo o passe fácil, conseguindo triangular, e assim ele poderia ter feito 1-0 com o Gomi, depois de uma grande defesa do Diego Alves. Depois fez 1-0 num gol muito parecido com um gol que o Flamengo levou lá em Lima contra o River Plate, né? E o Salem acabou aparecendo no meio ali, o Jovinco abriu na direita, o cruzamento por baixo e ele aparece livre, e um Flamengo que não conseguiu competir no primeiro tempo, um Flamengo de muitos jogadores nervosos e errando muito. E aí você tem uma série deles, o Everton Ribeiro, o Arão, errando muito quando estava com a bola, o Rafinha também errando muito. E aí eu vou destacar 2 jogadores que foram muito mal, o Gerson e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz errando tudo, sendo batido facilmente, não conseguindo recuperar bolas, e o Gerson mostrando... eu tenho falado sobre isso, né? O Gerson, ele não faz um jogo no nível que a gente se acostumou a ver o Gerson jogar desde o 5-0 contra o Grêmio. De lá para cá o Gerson vem jogando muito mal, e o primeiro tempo dele foi terrível, seja na hora de buscar a marcação, buscar a pressão, seja na hora de sair para jogar. Tanto o Gerson quanto o Felipe Luiz muito mal. E aí, de novo, como está no título do vídeo, o Flamengo também teve méritos, porque o Flamengo poderia ter perdido o jogo nesse período, e nessa primeira meia hora que o Flamengo foi muito mal. E aí, a exemplo do que aconteceu contra o River Plate, o Flamengo de novo conseguiu ficar vivo no período que ele jogou mal, para no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo ainda teve ali, na reta final, nos últimos 10 minutos, alguma oportunidade. O Bruno Henrique acabou cabeceando para o gol, com uma bola que, se ele rola para o meio, alguém ali acho que poderia fazer um gol. Você teve ali algumas jogadas do Gabigol pela direita, criando algum desequilíbrio, mas o Flamengo cresceu mesmo no segundo tempo, e aí o Flamengo mereceu virar o jogo, né? É importante te dizer isso, para não parecer aqui que eu estou tirando o mérito do Flamengo. Não, o Flamengo mereceu virar o jogo, o Flamengo foi muito superior no segundo tempo, e aí foi um Flamengo que se tranquilizou um pouco, um Flamengo que a bola parou de queimar, um Flamengo que passou a competir. No primeiro tempo parecia até uma questão física também, e que não era, porque depois a gente viu como o Al Hilal decaiu fisicamente na última meia hora, e como o Flamengo cresceu, como normalmente faz. O Flamengo tem vencido muitos jogos no segundo tempo também,
mas no primeiro tempo me parecia muito um Flamengo pesado, um Flamengo cansado, acho que provavelmente pelo nervosismo. Claro está que ajudou demais o gol do Arrascaeta logo no começo, numa das poucas jogadas em que você conseguiu unir todo o trio de ataque, né? Uma jogada do Rafinha. O Rafinha cresceu muito no segundo tempo. O Rafinha fez um segundo tempo primoroso, justificando aí todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo. Ele começa a jogada, rola para o Gabigol que sai da área, ele mete para o Bruno Henrique se infiltrando e o Arrascaeta faz o gol. 1-1, tranquilizou o Flamengo conseguiu se tranquilizar e fez o Al Hilal perceber que a coisa estava ficando complicada para ele. O Al Hilal já não conseguia chegar, um Al Hilal que foi decaindo fisicamente. O Flamengo ainda demorou uns 15 minutos para assumir de fato o controle do jogo, mas do meio para o final, especialmente depois da entrada do Diego, o Flamengo assumiu o controle do jogo e aí passou a ter oportunidades, fez o 2-1, numa jogada que o Diego participa muito bem, e um Diego diferente com o Jorge Jesus, não um Diego que procura o passe vertical, não o Diego de 17, 18, que era um Diego do passe lateral, um passe agudo para o Rafinha, que cruzou na cabeça do Bruno Henrique. Bruno Henrique, que tinha dado assistência para o Arrascaeta, faz o gol de cabeça, o gol do 2-1, e logo depois, 4 minutos depois, o 3-1, numa jogada também com o Diego, que ele vai com liberdade. O Flamengo passa a linha de pouca pressão, o Al Hilal já fazia pouca pressão nessa altura, e o Diego tem o campo aberto, ele abre para o Bruno Henrique procura o Gabigol no meio, o Gabigol faria o gol, e no meio do caminho o zagueirão lá, que até jogou bem do Al Hilal, a dupla de zaga acho que jogou bem, o Yang, o coreano, bom jogador, ele empurra pro gol fazendo 3-1. Enfim, como lembrou muito bem o Bruno Formiga, o Flamengo que jogou contra o River e arrumou um jeito de vencer, e o Flamengo que jogou contra o Al Hilal e arrumou um jeito de vencer, se fosse um time como Boca, se fosse um cenário desse como o River, você ia começar a dizer, é o time copeiro, é o time que arruma, é difícil de aturar, é a camisa pesada, é a camisa que enverga varal. E de fato o Flamengo fez isso, né? O Flamengo fez um primeiro tempo ruim contra o River Plate, se manteve vivo e arrumou um jeito de ganhar o jogo no final. O Flamengo que faz um péssimo primeiro tempo contra o Al Hilal, se mantém vivo, e aí acho que a dupla de zaga, o Mari e o Rodrigo Caio, apesar de alguns erros no primeiro tempo, mas seguraram a bronca. No segundo tempo também seguraram a bronca, uma batalha complicada com o Gomi. Então a gente viu esses caras segurando e de novo o Flamengo arrumou um jeito de vencer. No segundo tempo o Flamengo jogou bem, o Flamengo conseguiu construir um bom resultado. E aí a gente viu um Flamengo aí, uma espécie de um Flamengo copeiro, né? E que era um problema do Flamengo, cansei de falar sobre isso, um Flamengo que tinha problemas na Taça Libertadores, um Flamengo que tinha problemas para se impor em alguns jogos de Libertadores, e o Flamengo tem vencido esses jogos, né? Um Flamengo que arrancou do jeito que deu a classificação contra o Emelec, um Flamengo que sai do Olímpico, que sai da Arena do Grêmio com uma sensação de que poderia ter vencido o jogo lá e no Maracanã consegue botar a bola no chão para dar aquele chocolate no Grêmio, e um Flamengo que consegue ficar vivo no momento em que o River foi superior, para conseguir ganhar o jogo no final. Então é um Flamengo com méritos, é um Flamengo que mereceu ir para a final, e agora a final, cara, é um outro peso para o Flamengo. Eu não vou falar muito da final aqui nesse vídeo, porque ainda falta a gente saber contra quem é a final, se é contra o Liverpool mesmo, se é contra o Monterrey, e eu vou até a final é só no sábado. Na quinta ou na sexta eu vou fazer um vídeo falando da final, mas aqui eu queria dizer isso, algumas lições desse vídeo. Estava claro que o Al Hilal iria exigir do Flamengo, o Al Hilal poderia complicar para o Flamengo. O Flamengo fez mais um primeiro tempo muito ruim. Numa final possível contra o Liverpool, um primeiro tempo desse nível é meio caminho andado para perder. É quase um suicídio, então fica o alerta aí. O Flamengo tem alguns jogadores que precisam subir o nível de produção. O Gerson jogou mal de novo, o Felipe Luiz jogou mal de novo. E principalmente, o Flamengo tem conseguido ficar vivo para quando ele não está bem. O Flamengo tem conseguido sofrer e não ver o jogo escapar das suas mãos, como normalmente acontecia na Libertadores, né? Ou em jogos muito decisivos dentro da Libertadores. Aconteceu um pouco lá
naquela final da Sul-Americana. Isso é um mérito do Flamengo. Um Flamengo que está trabalhando de forma, de forma copeira. Um Flamengo que, de fato, aprendeu a jogar esses jogos e um Flamengo que tem o mérito de estar na final do Mundial de Clubes. Agora a final, outra parada, é outro peso. O Flamengo vai entrar nessa final com uma outra responsabilidade, né, considerando que ele enfrente o Liverpool. E, mais uma vez, um Flamengo que mostrou que tem muita qualidade individual. O Flamengo tem um coletivo muito forte, mostrou isso ao longo do ano, mas que quando precisou também contar com o individual, funcionou muito bem. De novo, o primeiro gol, o gol do empate, né, a exemplo da final da Libertadores, quando você consegue unir o trio, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol meteu a bola, Bruno Henrique deu assistência, o Arrascaeta fez o gol. E o Flamengo está na final, jogo muito nervoso. Costumo dizer que para o sul-americano, essa final do Mundial, que geralmente é ou contra asiático ou contra africano, às vezes o time do México, lá da CONCACAF, que esse jogo de semifinal é um jogo do capeta para o time sul-americano. Hoje foi mais uma vez, mas o Flamengo ainda conseguiu fazer a maior vantagem de um sul-americano na semifinal, ganhou por 2 gols de diferença. A LDU ganhou do Pachuca em 2008 por 2-0 e o Santos ganhou do Caxiua Reysol por 3-1 em 2011. Nos outros, ou o time sul-americano foi eliminado, ou o time sul-americano ganhou por 1 gol de diferença. Tá claro que esse jogo da semifinal tá muito longe de ser a carne assada que muita gente pensa. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários qual a tua impressão. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você já está inscrito, se você ainda não está inscrito no canal, aqui embaixo nesse botão vermelho, inscreva-se. Aqui tem o sininho da notificação para você ser avisado dos outros vídeos. Vou deixar 2 vídeos aí na tela para você assistir. Toda vez que você assiste 2 vídeos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Ajuda aí. Valeu. Tchau.